A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos nesse dia. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série de assuntos do livro do Richard Foster, que foi escolhido para ser nesse tempo agora que nós estamos passando aqui da Escola Bíblica Dominical, a nossa base de estudos, né? Então, é com muita alegria, com muita satisfação que eu vos saúdo nesta manhã, nessa grande escola da Igreja Batista Sinai, e eu quero convidar os irmãos para nós, nesse momento, antes de começarmos a explorar o nosso assunto, nós fazermos uma oração. Venha junto comigo nessa oração. Bondoso Senhor, nesse dia que o Senhor separou para nós, quero glorificar o Teu nome e Te agradecer pelos Teus benefícios para com esta grande comunidade que está agora reunida em torno da Tua palavra em oração. Quero orar pelo pastor desta igreja, pastor Eber Mesquita de Azevedo, sua esposa Karine, seus filhos, pelo seu ministério, que seja frutífero. Orar pelo pastor Décio, sua esposa, seus filhos, seu ministério, pelo pastor Luciano, sua esposa, Mari, seus filhos, pelo ministro de música, pelo pastor de jovens dessa igreja, pelos diáconos e diaconisas dessa casa, por todas as secretarias e afins, que o Senhor esteja abençoando mais e mais. Os professores da escola bíblica que estão dando aula aqui e online, todos eles. Oro também pelo Brasil e por Israel e por esta lição, que o Senhor nos guie em o nome do Senhor Jesus. Para hoje, temos mais uma disciplina, continuaremos o estudo do livro do escritor Richard Foster, como já disse, e no caminho do crescimento espiritual. E a disciplina de hoje é a simplicidade. A simplicidade, uma disciplina interior, mas que tem muito a ver com o estilo de vida, o nosso estilo de vida exterior. A simplicidade é uma virtude que nós carregamos internamente, mas ela tem muito a ver com o estilo de vida, e é uma doutrina, uma disciplina que que é muito atual. Falar da simplicidade, falar da pureza, a moderação, a inocência, né? A alegria, que são, portanto, temas e são qualidades expressadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o centro do nosso fazer, que é o centro do nosso viver, da nossa prática enquanto discípulo. Jesus é o centro. E para falar da simplicidade, eu tenho alguns textos, mas não podemos deixar de observar essa qualidade expressada no ministério do nosso Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Jesus, em todo o tempo, em todo o seu fazer, ele sempre estava do seu legado, mostrando a simplicidade. Simplicidade no falar, simplicidade no agir, não só na sua didática, mas não só na sua liturgia, mas também no seu fazer enquanto cidadão terreno. Jesus, eu posso dizer que César teve o privilégio de ter Jesus como um de seus
súdito, no entendimento do Império Romano. E as circunstâncias dos dias de Jesus não são muito diferentes assim dos dias em que nós estamos vivendo. Por quê? Hoje nós sabemos que temos o status, nós temos a economia, as razões econômicas, as razões de ser e de estar, e que também nos dias de Jesus as questões sociais elas ocupavam uma pauta imensa, não só por parte dos governos, mas também é uma preocupação, as questões sociais e econômicas é uma preocupação que se vê na fala, na prática do Senhor Jesus. E essa preocupação com esse modo de vida, com esse status quo, com essa necessidade de ser e estar, vai ser amplificada em seu discurso e a simplicidade é um viés pelo qual ele vai, basear esta fala a fim de aquietar os corações, a fim de trazer as pessoas, né, que elas aterrizem, que elas estejam prontas, que elas se desprendam do mundo, esse desprendimento das coisas, do ter, do ser, do estar, a fim de viver uma vida simples, o que no entendimento do nosso Senhor Jesus Cristo traria paz ao coração. Então, a simplicidade, a pureza, a moderação, ela não existe um método, não existe uma técnica que eu aqui como um facilitador possa indicar, não, essa técnica, esse livro, eu faço assim, mas Jesus ele é o centro dessa disciplina, né? Dessa celebração que nós estamos fazendo aqui. Jesus ele deve ser o centro. Então, o primeiro conselho, a primeira orientação que eu posso extrair dessa lição, nesse dia, é que, em termos de simplicidade, no seu fazer, na sua prática cotidiana, no seu lar ou fora dele, que Jesus seja o modelo, que Jesus ele tenha a palavra, ele tenha a primazia, o nosso Senhor Jesus. Então, simplicidade é um assunto atual, é o assunto do momento. Pessoas, povos, nações que já passaram por um upgrade, que já se questionaram por razões econômicas e até de questões de mercado, questões econômicas, questões financeiras, questões de crescimento, de desenvolvimento, né? Então, esses países agora, né, eles estão revendo seus conceitos com relação ao consumo exagerado, com relação ao uso dos insumos, à exploração dos recursos naturais. Hoje já se fala em mudar um modo de consumo, né? Reciclar, né? Ter mais cuidado com os recursos naturais, reavaliar, repensar, refazer os fluxos, né? Tanto de produção quanto de consumo, visando uma vida mais simples, né? Não baseada no consumo, mas que a relação do homem com o meio em que ele vive, ela seja mais saudável, mais simples, né? Pautado numa simplicidade. Isso eu estou falando dos países que já passaram, né, por uma ascensão do capitalismo e que hoje já consideram que não tem condições de manter esse consumo exacerbado por muito tempo num sistema que é finito, porque o planeta ele é finito. Portanto, os recursos também são finitos. Com isso, eu estou querendo dizer que a simplicidade é um assunto atual. É um assunto atual. Então, a simplicidade,
é uma realidade interior que resulta, né? Ela tem implicações no mundo exterior. Quando eu abro mão de viver uma vida simples, quando eu rompo com esse princípio, né, que é um princípio do reino, a vida simples, porque Jesus, ele vem trabalhar os elementos básicos da existência humana. O que seria isso? Então, o sal vai fazer parte desse discurso. A luz vai fazer parte desse discurso. A água, o pão, um cobertor. Então, são as coisas pequenas, são as coisas elementares, né, fundamentais, que vão compor esse discurso de Jesus a fim de certificar a humanidade de que a vida simples é o caminho. Não é? A vida simples é o caminho. Então, o escritor ele chega a dizer, o Foster, que nenhuma leitura séria das Escrituras pode sustentar a exploração do pobre e o acúmulo de riqueza. E aqui nós vamos observar que o Deus da riqueza no tempo de Jesus era Mamon, né? Era Mamon, o Deus da riqueza, o Deus do ter, né? Em detrimento do ser. Então, ele diz que nenhuma leitura séria das Escrituras pode sustentar a exploração do pobre e o acúmulo de riqueza. Podendo aí acharmos um indicador da ausência da verdadeira simplicidade. Então, a simplicidade está associada à pobreza? Não. A simplicidade é um achado que não está intrínseco na riqueza? Também não. Então, o que é que se preconiza? Se preconiza um caminho de centro. Nem o ascetismo, nem a suntuosidade exacerbada, mas um caminho de centro. E Jesus, ele indica, ele no Sermão da Montanha, em outras falas, não só de Jesus, mas dos apóstolos, e aqui eu cito Paulo, ele diz que ele aprendeu a ter tudo, aprendeu a ganhar e aprendeu a perder, aprendeu a comer e aprendeu a ter fome, né? Em tudo ele foi testado. Isso é Paulo. O Senhor Jesus, ele aprendeu com as dificuldades da vida. E uma característica que hoje se fala que é imprescindível para quem quer viver uma vida simples é a assertividade. Jesus era uma pessoa assertiva, resiliente, e a resiliência ela não é uma posição que a pessoa toma, uma natureza, uma postura da pessoa que a pessoa diz assim, não, agora eu vou ser resiliente. Porque resiliência depende de outras coisas. Por exemplo, o otimismo. Não se pode ser resiliente e assertivo sem ser otimista. E Jesus, a despeito da realidade da sua época, uma cobrança de imposto altíssima, né? Uma cobrança de imposto altíssimo, vigilância total, né? Você não podia ter muitas posses, né? Era tudo certinho, era tudo bem vigiado, mas Jesus, ele era assertivo em ensinar o caminho da simplicidade para que aquelas pessoas elas tivessem conforto no seu cotidiano. Então, quando você não consegue ouvir essa voz do mestre, quando você não consegue assimilar assertivamente isso e você não consegue pôr isso em prática, aí já entra também o estresse. E o estresse, ele nos torna pessoas um pouco perturbadas. Então, o estresse, ele afadiga, ele traz um mau humor, ele traz a incapacidade de raciocínio, tomar decisões sadias, prejudica o sono, enfim. E por que o estresse? Quem é que gera o estresse? Essa vida que nós levamos, essa vida, né, de consumo, de posses, onde o ser humano é aquilo que ele representa, né? Não basta ter,
mas aquilo que aparenta, que a pessoa aparenta ser, que aparenta o que ela é. Então, nem todas as pessoas dão conta disso, dessa exigência de dar resposta a essa necessidade aparente, né, de dinheiro na conta, um cartão, uma casa, carro na garagem, muitas viagens, passeios, né? É isso que hoje denota uma pessoa bem-sucedida. E aí eu te pergunto, e a simplicidade? Então, o Senhor Jesus, ele traz esse discurso não para que você tenha conforto, mas ele traz isso porque isso é o coração de Deus. Isso é o coração de Deus. Então, está no coração de Deus e Jesus, ele passa para nós, mas há um conforto de dizer que, na verdade, essa leitura do mundo ela é equivocada, onde as posses, onde o ter é que ressignifica a essência humana, né? E o povo judeu, ele vai fazer uma leitura um pouco equivocada desse Messias, né, desse homem libertador, porque eles esperavam um reinado suntuoso, um rei com grandes posses que viria com a cavalaria ou com um exército forte para libertar Israel. E Jesus aparece na sua simplicidade, fazendo o caminho inverso, onde eles esperam, o judeu espera uma transformação que venha de fora para dentro, quando o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua simplicidade, apresenta uma proposta que vem de dentro para fora, que é no coração, que é a sede da alma, das decisões. Então, eu tenho aqui alguns textos para amparar esse nosso raciocínio. Em Mateus 6, 21, 19, são textos que vão combater essa postura. O 10º mandamento, ele é contra a cobiça. É contra a avareza. E ele está lá, está ali para mim e para você. Então, Mateus 6, 21, eu vou ler alguns textos para que para a gente basear melhor esse raciocínio. Estamos aqui pensando um pouco se esse modelo que agora está em voga, né, esse modelo de ser, de status, de posse, de compra, de consumo, se realmente ele tem base bíblica, se realmente eu, enquanto brasileiro, né, casado, pai de família, eu tenho que cultivar esse status, essa demonstração, né? Então, Mateus 6, 21, 19, diz assim: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Mateus 6, 21, 19. Então, essas são as premissas de Jesus, que vem trabalhar os elementos básicos, dizendo que a nossa satisfação, onde realmente ela deve estar. Ele diz, meu reino não é deste mundo. Né? O nosso reino, o nosso lugar não é aqui. Nós somos estrangeiros. Nós somos estrangeiros. E Jesus disse ainda em Lucas 12, verso 15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, quem acumula, quem ajunta, não que a posse, a Bíblia, ela não condena a posse. Da mesma forma que Jesus, em nenhum momento, ele vai condenar o dinheiro. O dinheiro, ele pode ser um bom servo, e esse mesmo dinheiro, ele pode ser um mau senhor. Ele pode ser um bom servo, ele pode ser um mau senhor. Depende da forma como ele é administrado. Depende da forma. Então, não estou aqui, como o autor diz, nem o ascetismo, nem a suntuosidade exacerbada, o consumo, né? A ausência da simplicidade, ou a simplicidade, a falsa simplicidade.
Então, a satisfação não está nas coisas, né? Já disseram que hoje se amam as coisas e se usam as pessoas, mas o Senhor Jesus ele não deixou esse exemplo. Então Jesus referiu-se às questões econômicas mais do que qualquer outro problema, porque existia nos dias de Jesus um número expressivo de viúvas e órfãos. Isso se tornou um problema da igreja. Eles tiveram que se reunir para discutir como tratar esse problema. Naquele tempo se morria muito e o homem era o provedor do lar, era aquele que estava mais exposto às doenças de seu tempo. Então existiam muitos órfãos, muitas viúvas. E naquele tempo não era como hoje, que o Estado ele sustenta de alguma forma, que você tem aí os programas sociais atualmente que vai suprir. Não. A igreja, quando ela começa a crescer, crescem também as demandas. E essa é uma demanda, a demanda social, a demanda econômica. Então Jesus, ele vai abordar, veja no Sermão da Montanha, um dos seus sermões, quando ele finaliza os trabalhos, os discípulos chegam para o Senhor Jesus e dizem, agora tem que despedir a multidão, porque já está ficando tarde e eles têm que sair para comprar alimento. E o Senhor Jesus diz, o que vocês têm aí? E um discípulo que estava ali encontrou um jovem que tinha alguns peixes, alguns pães. E aí é que a gente percebe que o cuidado de Deus com o seu povo, o cuidado de Deus com a igreja, o discurso do Senhor Jesus, ele é integral. Então, ele aborda as questões espirituais, holísticas, sociais, de uma forma geral. O ser humano é um todo e ele deve ser tratado como um todo, principalmente as questões sociais. Tudo isso sempre tendo em voga a simplicidade, que é o assunto que nós estamos falando. E aí nós vamos para Paulo, que foi um homem que ele tanto provou da riqueza e da suntuosidade, porque ele era um príncipe, né? E ele provou também da pobreza, da extrema pobreza, esteve com os pobres, ele viveu com pessoas necessitadas. Então ele é um exemplo que eu posso também usar aqui. E ele escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 11, verso 2 e 3, e ele vai dizer, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem. Veja bem, simplicidade e pureza, né? O que você olha para uma noiva, o que é que você vê? O véu, as vestes brancas, simplicidade e pureza. Então ele diz, para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Prossegue Paulo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Vou ler a segunda parte. Mas temo, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Vejam que esse texto é um texto ali do primeiro século, e já nesse tempo havia uma preocupação da parte de Paulo com relação a um modo de vida que a igreja estava abraçando. Então, nós precisamos não do conceito da simplicidade. Então, você identifica o problema, é o que Paulo fez aqui. Paulo percebe que há um ponto de fuga, Paulo percebe
que entre o Senhor Jesus e entre os seus seguidores está havendo um desequilíbrio. O que está aqui não corresponde exatamente ao que está aqui. Então, ele começa a ler aquela situação, ele lança um diagnóstico, ele pega um texto, né, de que aconteceu com Eva. O que aconteceu com Eva? Ela se apartou da proposta. Ela se apartou do caminho por uma verdade aparente. Né? Por uma verdade aparente. Então, Paulo percebe essa ausência da simplicidade, que é uma virtude do Senhor Jesus, e ele começa a dizer, olha, isso aconteceu já. Isso já aconteceu. Então, ele vai exortar. E eu quero ler mais alguns textos. Paulo disse também, 1 Timóteo, né, 6:9, ora, os que querem ficar ricos, os que querem enricar, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. 1 Timóteo 6:9. Então, Jesus ele não condenou o dinheiro, volto a dizer, não condenou a riqueza, mas o apego, né? O apego. Porque todas essas coisas que nós, seres humanos, buscamos, um lugar ao sol, porque todo mundo quer chegar lá, né? Todas as pessoas querem chegar lá. E você estuda, e você se gradua, você pós-gradua, você doutora e você quer chegar lá. Todo mundo quer chegar lá. Mas me parece que depois fica a sensação de que lá é lugar nenhum. E uma outra pergunta, será que lá onde se quer chegar tem lugar para tanta gente? Devemos pensar na simplicidade, que é um lugar que nós devemos buscar. Há um conselho aos bispos com relação à simplicidade ou à fuga de agentes sabotadores da simplicidade. Então, eu disse a você que não existe um modelo, estou dizendo para os irmãos, que não há um modelo, mas Paulo identificou ali naquela igreja um agente sabotador, né? Que era simbolizado aqui pela serpente, né? E esse agente estava sabotando o quê? O sentido, a psique, capacidade de tomar decisão. Eu falei lá no início, agora há pouco no início, em que o estresse, né? O estresse, ele nos leva a tomar decisões precipitadas. O consumo, ele num primeiro momento, ele é um agente do prazer, né, da satisfação. Mas ele pode trazer consigo um desdobramento outro, com suas consequências. O endividamento, né, aqui com relação ao consumo. Então, existe uma estatística no Brasil que, por efeito da pandemia, esse número, né, de inadimplentes, ele quase que dobrou, de pessoas que não conseguem pagar suas contas. E esse endividamento, veja que no primeiro momento, o consumo ele traz o prazer, é como se, né, você tivesse aí no sistema de recompensa, né, altas doses de cortisol sendo liberada pelo prazer, pela satisfação, mas que logo ali na frente, essa ausência, essa busca por essa satisfação, ela vai se tornar em uma outra coisa, e que tu vai ter que resolver, que eu vou ter que resolver, eu vou ter que encarar. Então, a assertividade, resiliência que se via em Jesus em defesa da simplicidade, que eu disse também que depende de tu ser otimista, não adianta ser assertivo e ser pessimista ao mesmo tempo, você não vai conseguir. Então, o bispo não deve ser avarento,
1 Timóteo 3,3. Aqui é o líder, né? Líder da igreja. Ao diácono. O diácono não deve ser cobiçoso de sorte da ganância. Então, nós temos aqui a avareza como um agente sabotador da simplicidade. Nós temos aqui a cobiça também como um agente sabotador. E atualmente, o que seria esses agentes que podem sabotar essa ação genuína do Espírito Santo que emana essa simplicidade de dentro de mim? Você precisa identificar esses agentes sabotadores. Eu sou uma pessoa que compro compulsivamente, ora eu sou uma pessoa que sou dada a luxos vários, ainda que às vezes não tenha a condição ou necessidade de mantê-los, de sustentá-los. Então, eu sou um comprador compulsivo, eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de me vestir com simplicidade, eu preciso sempre estar bem vestido, e aqui vestido digo com roupas, né, de marcas, enfim, que é hoje uma cultura, né, de você ter uma marca, usar marca, usar perfumes de marca, morar bem, né? Enfim, então isso aí são os status, né, que pode ser considerado também um agente sabotador da simplicidade, né? Isso aí vai lhe custar o sono, vai me custar o sono posteriormente, e vai me custar, vai me demandar tempo e às vezes até vai se tornar algo vexatório, porque para aquele que anda na luz, que quer andar na luz, o nosso primeiro testemunho é ao mundo espiritual. Mas também temos que dar um testemunho aqui. E as pessoas sabem qual é o discurso de Jesus, ao qual nós dizemos que servimos, né? Nós dizemos a essas pessoas que nós servimos a Jesus. O escritor aos Hebreus, ele aconselhou: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Eu falei dos elementos básicos da existência humana: o pão, o cobertor, não é? Vida simples, a simplicidade. E aqui um grande texto de Mateus, capítulo 6, verso 25, Jesus falando das questões da justiça, né, e suas aplicações. E ele começa assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Observai as aves do céu. Não semeiam nem colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis mais do que essas aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o Senhor Jesus ele diz isso, ele o diz a uma multidão que precisava de libertação. E, às vezes, a nossa libertação, nós precisamos nos libertar de coisas que podem nos oprimir espiritualmente. Aquelas pessoas, elas estavam oprimidas tanto materialmente como espiritualmente. Mas o Senhor Jesus resolveu tratar dentro, resolveu curar de dentro para fora. E aí é preciso se permitir. Porque existem coisas que são formais. Por exemplo,
entender que você precisa mudar faz parte do processo racional. Ora, aquele que não consegue ter uma vida simples porque é consumista, é capitalista, não pode viver sem apego às coisas, né, dessa vida, e consegue até identificar de onde está vindo a causa disso. Isso aí é o processo racional. Agora, querer mudar faz parte do processo emocional também. Então, por isso que eu vim dizendo, assertividade na palavra. Assertividade na palavra. Às vezes, eu preciso de várias coisas, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas nem tudo que eu preciso, porque consiste em mudança, é aquilo que de fato eu quero. Precisar eu preciso, mas não é o que eu quero. Por quê? Porque isso vai custar de mim renúncia, isso às vezes vai custar de mim me humilhar a Deus e a instituições e a pessoas, mas é um trabalho que precisa ser feito e somos nós que precisamos tomar esse posicionamento. Então, o autor ele vai aqui de várias formas falar da necessidade da simplicidade, né? Ele diz aqui, a simplicidade é a única coisa que pode adequadamente reorientar nossas vidas, de sorte que as posses sejam autenticamente desfrutadas sem destruir-nos. Então, eu venho sempre dizendo, o que nós precisamos é uma posição de centro, um equilíbrio. Nem tanto à praia, nem tanto ao mar. Então, o próprio texto diz, Deus sabe que vós necessitais de todas essas coisas, ou seja, essas coisas são salutares, é mister, que o ser humano, ele precisa de um emprego, ele precisa de um trabalho, ele precisa de moradia, mas tudo com ordem e decência. Então, quando nós entendemos o que está acontecendo, que faz parte do processo racional, no tocante à simplicidade, que é uma virtude que emana de Jesus pelo viés do Espírito Santo no discípulo, que sou eu e que é você, aí agora o trabalho é depurar esses agentes sabotadores dessa simplicidade, que pode ser interno e pode ser agentes externos, como já falei, o consumo, né? A propaganda, o chamariz, né? Aos olhos, que diz aqui, compre. E nós hoje somos vítimas, né? Somos foco de um grande bombardeio. Há quem pense que quem vai à internet ou uma loja virtual, você é o consumidor ali, é você quem manda, você e eu, nós somos ali o produto do consumo. Somos um algoritmo, somos mais um número. E quem está do outro lado não quer saber se você pode pagar ou não, se você está precisando ou não. Essa lógica é predominantemente responsabilidade minha, nossa. Então, nós não somos ali consumidor, nós somos o produto de um consumo. E às vezes compramos e adquirimos coisas que não precisamos. Está cheio de palestras nesses sentidos, motivacionais e afins, dizendo que muitas das coisas que nós compramos e adquirimos não precisamos. E depois elas terão alguns dias de uso, esses objetos e afins, e depois elas serão descartadas. Então, para finalizar, o primeiro ponto seria: a simplicidade é uma virtude que se vê em Cristo Jesus. Jesus viveu vida simples, ele deu-nos o exemplo, sim. Li aqui textos vários no tocante à necessidade da simplicidade. Eu sou um discípulo de Jesus, então, portanto, isso também tem que ser visto em minha vida, simplicidade. E o terceiro ponto é a prática, não só a teoria. Então, eu me identifico com Jesus,
eu tenho as premissas textuais, eu conheço os textos, eu conheço, os discípulos praticaram isso, o próprio Jesus praticou, eu tenho conhecimento e agora assertivamente eu vou pôr em prática esta simplicidade, que deve ser contagiante. A simplicidade não deve ser visto no vestir. Eu visto essa roupinha aqui porque é mais simples, essa sandalinha. Não é isso. É algo maior, é mais que isso. É um entendimento de que esteja eu com um tênis caro ou esteja eu de chinelo, não são essas coisas que me ligam a Jesus ou que comunicam Jesus ao próximo. Então, essas coisas, seja o tênis caro ou barato, seja o carro caro ou barato, seja a moradia simples, a moradia suntuosa, ela não é um fim, ela não deve ser um fim, né? Mas um meio pelo qual eu me constituo nesse mundo, são as dádivas, né? E aí o evangelho importado da prosperidade, né, do gospel lá, vai dizer que você tem que tomar posse, que você tem que ser cabeça, que você, se você não tiver as coisas, se você não tiver na frente, se você não chegar lá, né, porque todo mundo tem que chegar lá para ser cabeça, para não ser cauda, você não é abençoado, você não é próspero, e todo esse discurso que a gente conhece e que a reforma, ela deu cabo desse discurso. Né? Ela deu cabo. Essas questões do dinheiro, né? Da cobrança, né? Do ter. A reforma, ela deu cabo. Isso foi discutido na reforma. Então, não é as posses, não é a prosperidade que indica, né? Não é a suntuosidade que indica a presença ou não de Jesus. Então, essa coisa do evangelho da prosperidade, ela tem alguns líderes que pregou isso aí, que viveu isso aí até nos Estados Unidos, que hoje já pediram desculpas. Eu conheço um que foi a público na televisão e pediu desculpa porque foi equivocado. Foi equivocado. Então, é como se fosse uma falsa indulgência. Então, vida simples. Simples é Jesus, simples é o Espírito Santo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vida simples com entendimento, né? Com equilíbrio, né? O que nós estamos precisando diante de tantas falas, né? Que quer dirigir você para ali ou para aqui, em termos de você ser bem-sucedido e até no reino, né? Muitos aí estão mais em busca da bênção do Senhor do que do Senhor da bênção, né? Buscando mais a bênção do Senhor que o Senhor da bênção. E o viés do discurso, o discurso é essa conquista, essa prosperidade, essa realização nesse mundo. Tem um livro, para finalizar, do Silveira, chamado Teatro, Templo e Mercado. Foi uma tese de doutorado, né, de 1997, muito interessante, não saiu da minha mente. E ele avaliou 100 sermões de determinada repartição religiosa no Brasil. E nenhum desses 100 sermões tocou no assunto volta de Cristo. E eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa me disse, a razão de muitas pessoas não pregarem volta de Cristo é porque a volta de Cristo interrompe o processo de progresso de conquista nesse mundo, de autossatisfação. Interrompe o processo de enriquecimento, interrompe o processo da vantagem, né? Do ter, das posses, das falsas conquistas, do enriquecimento, até ilícito. Então, por isso não se fala em volta de Jesus, por temer a perda de pessoas que têm o foco somente para este mundo. Não está interessado na vida além, na satisfação aqui e agora, né? Que é chamada a geração fast food, eu quero agora. São os hedonistas de plantão. Então, isso tudo está aí.
Isso tudo está aí, isso tudo são coisas que pululam os nossos olhos, porque ora é no WhatsApp, ora é nas mídias formais e informais, nos blogs e afins. É sempre para tu consumir, para tu ter, para tu melhorar de vida, enfim. Mas onde é que está Jesus em tudo isso? Então, eis aí a doutrina, a disciplina da simplicidade, bem definida aqui pelo Foster, o Foster que trouxe esse livro maravilhoso, O Caminho do Crescimento Espiritual, e ele vai dizer que, na verdade, se nós sairmos das questões doutrinais bíblicas, da qual a simplicidade é uma virtude, nós estaremos rompendo com princípios que são base do Evangelho, ensinadas pelo Senhor Jesus. Eu quero agora orar com os irmãos e agradecer a sua atenção e o tempo que nós estivemos juntos nesse dia. Vamos orar agradecendo a Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade de estar aqui estudando a Tua Palavra, baseando o nosso estudo nesse livro escolhido pelo pastor Heber e pela irmã Zilda para ser aplicado para os estudantes dessa escola, dessa classe, dessa tão grande classe dominical, da Escola Bíblica Dominical. Quero invocar a Tua bênção, uma semana de paz e de alegria e de simplicidade para todos nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima.